Então, pessoal, boa noite mais uma vez, bem-vindos, que bom que vocês estão por aqui. Nós, na semana passada, começamos a conversar um pouco sobre moral, a falar sobre essa relação entre ética, moral e direito, ou se essa relação existe, se ela não deveria existir. Me lembro que algumas pessoas se manifestaram no sentido de que deveria haver uma relação entre moral e o direito, a moral deveria de alguma maneira influenciar o direito. Outras pessoas se posicionaram no sentido de o direito não deveria ou não deve sofrer influência de questões morais ou de aspectos morais. A primeira coisa, e já para iniciar nossa fala de hoje, e é uma perspectiva importante para que nós possamos compreender, é que não se tem um posicionamento correto ou errado. É possível sustentar adequadamente que o direito precisa ser experimentado separado da moral, ou seja, o direito não pode sofrer influência de critérios ou de regras morais, mas também é possível sustentar que a moral deve influenciar o direito. E dentre as inúmeras correntes ou teorias, nós também podemos verificar, para aqueles que acreditam que a moral deve influenciar o direito, o quanto ela deve influenciar. Porque nós vamos ter uma galera que vai entender que o direito tem que estar dentro da moral. Ou seja, tudo o que o direito estabelecer, tudo o que o direito colocar, ele precisa se submeter a critérios morais. Outras teorias vão definir, vão fixar que o direito tem uma parte de moral, uma parcela de moral, mas outra parcela do qual o direito é independente da moral. Então, são pontos aí que nós precisamos refletir sobre isso. Vamos começar. E aqui retomando uma ideia que nós já trabalhamos na aula passada. A gente começa o conteúdo falando sobre moral. E quando nós pensamos em moral, precisamos entender que a palavra moral, ou a ideia de moral, ela é consequência de uma palavra em latim, moralis. E o que significa moralis? Moralis diz respeito aos costumes. Quando se fala ou se trabalha com a ideia de moral, pensando na essência da palavra, precisamos compreender que falar em moral é falar de algo que no início era relativo ou relacionado com costumes. Então, uma perspectiva bastante interessante. A moral estava relacionada, linkada com uma ideia de costume, com a maneira como as pessoas viviam em uma determinada sociedade e, consequentemente, em uma determinada região. Precisamos, então, fazer alguns destaques em relação ao nosso material. Primeira coisa, você já sabe que a primeira perspectiva que temos a respeito da moral é essa ideia do relativo aos costumes. Mas não podemos ignorar a próxima afirmação que se encontra no material. E ela diz o seguinte: a moral incorpora as regras que temos que seguir para viver em sociedade. Regras essas determinadas pela própria sociedade. Então, aqui nós temos um elemento importante. A moral, ela incorpora regras que a própria sociedade cria, que a própria sociedade estabelece para viver em sociedade, para que haja uma organização social adequada, oportuna. Então, é muito interessante essa primeira conclusão que nós podemos ter de que a moral é fruto de um reconhecimento humano. A moral é fruto de um reconhecimento humano. E mais do que isso, ela também é fruto de uma adesão social. Não, professor, como assim a moral é fruto de uma adesão social? Os comportamentos morais, ou aquilo que se entende como moralmente correto ou moralmente incorreto, eles são confirmados por adesão. Então, nós temos determinadas sociedades ou determinados agrupamentos de pessoas, dos quais se reconhecem como válidos ou adequados formas de agir, formas de falar, formas de se comportar, formas de ser. E por que se reconhece isso
como adequado, porque a própria sociedade entendeu que essa era a maneira correta para se experimentar a vida. Quando nós pensamos, pessoal, em moral, é possível explicar esse parâmetro moral e essas perspectivas morais a partir de questões religiosas. E, mais uma vez, nós não estamos falando, criticando qualquer religião. Nós estamos analisando as coisas como elas são. Um ponto que nós temos para destacar a moral, só para a gente fechar essa primeira ideia teórica aqui, diz o seguinte, né? Você já sabe que ela representa um conjunto de valores da sociedade, e aqui nós temos um ponto muito curioso, que é uma possível consequência pelo seu descumprimento. As regras morais, elas normalmente apresentam uma consequência pelo seu descumprimento. E essa consequência, ela é moral, efetivamente, no sentido de afastamento, de exclusão social. Não é uma consequência necessariamente jurídica. Vamos entender isso com exemplos para ficar mais fácil. Nas perspectivas religiosas, nós podemos verificar que cada religião apresenta um código moral. O que eu quero dizer com isso? Cada religião tem sobre si uma forma de ser, uma forma de agir, aquilo que considera válido, adequado ou não. Isso representa o código moral de cada religião, porque as próprias pessoas que compõem aquela religião ou a sua liderança, e aí cada religião tem uma forma de estruturar lideranças, né? Elas serão responsáveis por fixar comportamentos tidos por morais, por adequados, por costumes, né? Elas se dedicam a fixar costumes. Esses costumes, eles são absorvidos pela comunidade religiosa ou são rechaçados pela comunidade religiosa. Aí você pode olhar para mim e falar assim, mas não se rechaça esse tipo de fala no âmbito da religião. É para entender. Quando nós pensamos em religião, calma aí, professor, tem um menino falou que você não está aceitando ele. Andinho. O que é Andinho? Não está aparecendo nada para mim aqui, Isadora. Eu estou com todo mundo aqui, todos os que estão aqui estão aceitos. Fala para ele entrar de novo, para ele tentar de novo. Não está aparecendo. E eu estou acompanhando aqui do lado. Eu tenho percebido isso em relação a uma aluna, que agora me sumiu o nome, que ela está tentando, a Rayane, acabou de aparecer de novo. A Rayane está tentando reiteradas vezes entrar, e aí eu aceito ela, mas aí ela acaba não entrando. Provavelmente é a internet dela, é a conexão dela. Tá? Então, a Rayane eu percebi isso, porque eu já aceitei ela umas 10 vezes, mas não está indo para frente, ela vai tentando, assim. Provavelmente é a internet dela. Quem tentou agora foi o Yuri, que eu não sei se deu certo. O Yuri está dentro da sala agora. Mas a Rayane ainda está lá pendente, por mais que eu tenha aceitado. E aí deve ser um problema lá na conexão dela. Infelizmente, essas coisas acontecem. Rayane, mas por que você está aparecendo para mim repetidas vezes? Que coisa, então tem alguém com seu nome entrando o tempo todo. Indiferente, tudo bem. Pelo menos está por aqui. Vamos continuar. Vamos continuar, então. Precisamos, então, compreender, estávamos falando o seguinte, e aí você pode virar para mim e falar, olha, não se tem muito essa discussão de que deve-se aceitar as regras religiosas ou não, elas são colocadas e as pessoas concordam. Mas aí nós precisamos entender que elas concordam não porque elas não poderiam ter uma outra conduta, mas é porque no âmbito da religião se compreende que o indivíduo que produziu a norma tem uma ligação com o divino e por conta disso eu entendo que ele é legítimo, né? Que ele é autorizado para fazer determinadas previsões ou estabelecer novas regras. Então eu não discuto. Porque se eu faço parte de uma religião, é porque eu acredito em algo fora das questões materiais, humanas, né? Propriamente ditas. Sim, Diogo.
Então, se eu acredito na religião, em alguma coisa além do que existe e que é palpável, eu também acredito. Então, se eu já estou vinculado a uma religião, acreditando que existe uma divindade ou um ser sobrenatural, e tem uma pessoa que eu acredito ser uma pessoa legal, que conduz, que é o grande líder dessa religião, por que eu vou desconfiar dele? Então, acaba sendo muito natural essa ideia de que as previsões morais, né, os estabelecimentos morais ou os comportamentos morais reconhecidos, eles são aderidos pela sociedade. Em alguns casos, são aderidos naturalmente, como um costume social. Em outros casos, eles são aderidos de maneira quase que forçada, como é o caso das religiões. Então, Diogo, você que colocou aqui para mim se teria a possibilidade de repetir, é porque nós estamos falando a mesma coisa. Caso você não tenha compreendido, faz a pergunta aí para mim do que efetivamente você não compreendeu ou perdeu, que daí eu repito especificamente aquilo que você, porventura, não tem entendido, beleza? Então, vamos pensar. Nós temos determinados segmentos religiosos que vão estabelecer uma forma de vestimento das pessoas, de vestimenta das pessoas. Então, os homens precisam se vestir de determinada maneira no momento de culto, as mulheres precisam se vestir de determinada maneira no momento de culto e, além disso, na sua vida, na sua existência. Então, temos religiões com esse tipo de comportamento, com esse tipo de regra estabelecida. Ah, tem alguma lei que diz isso? É claro que não. Isso é uma previsão moral. Aquela denominação religiosa entende como moralmente adequado e as pessoas que compõem essa religião concordam ou pelo menos reproduzem esse parâmetro, esse comportamento, compreendem que é moralmente adequado ter essas restrições em relação à vestimenta e tudo mais. Temos outras modalidades religiosas que têm por costume a proibição de algumas condutas, como, por exemplo, a questão da transfusão de sangue. Legalmente falando, existe algum problema em realizar ou não transfusão de sangue? Não. Mas nós temos denominações religiosas que não permitem que os seus membros, os seus participantes, façam, por exemplo, a transfusão de sangue. E não estamos aqui dizendo se isso é certo ou errado, nós estamos constatando fatos. Temos outras denominações religiosas que fazem incorporações, rituais onde supostamente se fala com pessoas mortas. Temos outras denominações religiosas que fazem uso das oferendas, né, dos sacrifícios. Então, nós tivemos uma decisão há um ano e pouco atrás, uns 2 anos atrás, em que havia uma lei em uma cidade do Rio Grande do Sul em que ela não permitia o uso de animais para rituais religiosos. Então, por exemplo, pegar uma cabra, pegar uma galinha, pegar um gato, pegar um cachorro e realizar ali algum sacrifício, uma oferenda para finalidade de culto. Essa lei foi questionada judicialmente, questionando a sua constitucionalidade. E ela chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa norma era inconstitucional, que seria possível para aqueles manifestantes de determinada religião utilizarem animais como objeto de sacrifício. E aí quando eu comento esse exemplo, muitas pessoas estranham, assustam, acham um absurdo. E não estou dizendo que eu acho ou que eu deixo de achar, estou jogando a lenha para que você reflita, né? Mas existe um argumento por detrás dessa permissão ou dessa possibilidade em sacrificar um animal para culto religioso, né? Que é o seguinte: nós legitimamente permitimos a morte de animais para comércio, por exemplo. Então, se pratica a morte de animais para consumo, se pratica a morte de animais para financiar uma indústria específica disso. Então, por que não seria possível que esse sacrifício tivesse uma outra destinação
que também é um direito fundamental, porque liberdade religiosa é também um direito fundamental. Você já deve ter estudado isso em constitucional. É um parâmetro muito interessante. E outra coisa, essa comunidade religiosa que fazia os sacrifícios e queria continuar fazendo, eles também sustentavam o seguinte, que o animal, ele passava pelo ritual, ele era morto no ritual, mas depois as pessoas se alimentavam desse animal. Então não era jogado fora, não havia um desperdício. A única diferença que tinha era uma questão religiosa envolvida no momento da morte do animal, mas depois todo mundo ia comer. Quantas pessoas, talvez até você conheça, seja você ou você conhece, que mora em um sítio, e é extremamente natural pegar um porco, matar um porco lá no meio de todo mundo, e já limpar o porco, e já separa para fazer linguiça, já separa para fazer porco no tacho, enfim, são as amplas possibilidades que nós temos. Então, se isso pode ser feito normalmente em uma fazenda e ninguém questiona, e se a Constituição me permite liberdade religiosa, e liberdade religiosa não é proteger só quem é cristão, é proteger todas as manifestações religiosas, inclusive aquelas religiões que durante a vida toda sofreram um grande preconceito com alcunha, chamamento, né, de macumbeiro, todas as outras coisas do tipo, sem qualquer tipo de distinção entre candomblé, umbanda e as outras modalidades de religião que se existe de origem africana. Mas se tem um preconceito muito grande em torno dessas religiões. Preconceito este que gradativamente, mas de maneira muito devagar, vem acontecendo, vem sendo perdido, desculpe, vem diminuindo, né? Uma coisa que eu observei, e aqui uma reflexão que eu não tinha parado para prestar atenção. Não me lembro nem onde eu tinha ido, estava voltando para minha casa e passei em uma rua que faz parte aqui do centro de Arapongas e observei uma loja assim pequena, uma portinha estava aberta. E lá estava escrito na placa da loja assim, né? Loja de artefatos religiosos, Umbanda e Candomblé. Eu parei para pensar, falei, gente, será que há 10 anos atrás a pessoa conseguiria abrir uma loja dessa sem ser apedrejada? Já parou para pensar nisso? Eu não acho que seja fácil hoje. Eu não conheço o dono, não faço a menor ideia, nunca entrei na loja, porque eu vi essa loja a primeira vez agora e eu estava na moto, inclusive. Acho que hoje não é tão simples para essa pessoa. Mas você imagina, por exemplo, há 10 anos atrás, que nem é tanto tempo assim. Eu imagino que seria impossível uma circunstância dessa hoje em dia. Mas isso é liberdade religiosa. É essa garantia de que as pessoas possam manifestar livremente a sua crença. E se a pessoa quiser estabelecer uma nova religião, cultuando o Deus elefante, que ela o faça. Ok? Então, é muito importante isso. E aí, o STF entende que é possível fazer sacrifício de animais com uma fundamentação teórica e jurídica muito interessante. E aí nós percebemos, né? Nós estamos falando de comunidades religiosas, cada uma com o seu código moral específico. E por que eu comento que, normalmente, o descumprimento desse código moral gera uma consequência? Porque se eu faço parte de uma denominação religiosa em que as pessoas elas devem se vestir de determinada maneira ou se apresentar sua fisionomia de determinada forma, cuidado com maquiagem ou qualquer outro adereço que demonstre vaidade, se eu não respeito isso, eu não sou visto da mesma forma pela comunidade religiosa. Se eu, por algum abalo na minha fé, aceito fazer uma transfusão de sangue, mesmo sendo membro da denominação que não permite essa prática, mas eu estou com medo de morrer, né? A água está batendo no pescoço já e eu falo sim, vou fazer transfusão, não quero morrer não. Eu já sou deixado de lado. Nós temos uma consequência do próprio grupo em dar uma isolada, um gelo, né, no indivíduo que não está cumprindo a cartilha. Isso acontece, é uma consequência dessas perspectivas morais. O que nós precisamos entender, pessoal,
é que quando nós falamos de moral, nós estamos nos referindo ao código de costumes ou ao conjunto de comportamentos que determinada sociedade, grupo ou agrupamento entende como correto. Mas a moral está atrelada a esse grupo, a esse conjunto de pessoas. Por isso que nós temos aqui essa fala de que a moral é intrínseca. Por que intrínseca? Porque ela diz respeito ao grupo, ao próprio grupo, internamente ao grupo que a produziu, que identificou como adequado aqueles tipos de comportamento. E essa moral, ou esse código moral, ele pode variar e modificar o tempo todo. Então, se a gente para pensar, alguns exemplos que talvez eu até já tenha trabalhado com vocês, mas que são exemplos que se renovam na aplicabilidade do conteúdo que se apresenta. Quando o Código Civil de 1916 ele foi criado, o nosso primeiro Código Civil, havia um conjunto moral para a sociedade de 1916. Esse conjunto moral, esse conteúdo moral verificado em 1916, ele não é o mesmo que o conteúdo moral identificado em 2002, quando tivemos a promulgação do nosso segundo Código Civil, que é o atual, o que nós hoje nos submetemos. Por quê? Porque a moral ela é fluida. Ela pode sofrer evoluções ou não, e eu evito falar o termo evolução, porque eu acho evolução algo tão complicado, porque nem sempre, quando se modifica a ideia, se evoluiu. Nós temos alguns retrocessos, né? E aí quem que vai definir o que é retrocesso e o que não é retrocesso? Isso é extremamente subjetivo. Às vezes eu posso achar aquilo um baita de um retrocesso, mas eu posso ter uma pessoa que não acha. E tá tudo certo, ninguém tem que concordar. O importante é as pessoas conseguirem coexistir, conviver. A ideia, e aí nós temos essa ideia do intrínseco, no sentido de interno, no sentido de atrelado a determinados grupos ou agrupamentos sociais. Então, havia uma moral intrínseca relacionada à sociedade brasileira de 1916. E essa moral, em 1916, permitia que a mulher casada fosse considerada relativamente capaz, ou seja, ela deixava de ser capaz e voltava a ser incapaz pelo fato de ser casada, e todos os seus atos deveriam ser aceitos ou revalidados pelo seu marido. Nós tínhamos a possibilidade do marido rejeitar a sua esposa se no momento da noite de núpcias a mulher não fosse mais virgem, mas o inverso não era aplicado. Não se podia a mulher rejeitar o seu marido se no momento da noite de núpcias ele não fosse mais virgem. Nós tínhamos uma sociedade que moralmente reconhecia como adequado a diferenciação de filhos, entre filhos naturais, entre filhos que se chamavam de bastardos, né? Ou filhos provenientes de relações extraconjugais e também de filhos adotivos. Não era possível fazer uma diferença inclusive testamentária ou sucessória em relação aos bens que seriam deixados para os filhos. Fazendo essa diferença muito clara, essa diferença, o que a gente chama de igualdade de filiação, ou seja, o tratamento igualitário aos filhos, ele começa a ser construído em 88, com a Constituição. E depois o Código Civil de 2002 acaba realmente reconhecendo isso de uma maneira muito clara e precisa. Mas nós precisamos entender que a moral, ela é esse conjunto de comportamentos válidos reconhecidos pela sociedade como adequados. E isso diz respeito a essa sociedade. Então, não necessariamente a moral que nós identificamos no Brasil será identificada em outras partes do mundo. Eu me lembro de um vídeo que me mostraram em que um coreano, acho que é um coreano, foi assistir, ele é coreógrafo, e ele foi assistir algumas coreografias brasileiras. E aí colocaram para ele uma música da Anitta, colocaram para ele também, não me lembro os outros artistas que colocaram para ele a música. E ele assusta, porque ele fala, nossa, é bastante explícito, né? De maneira geral, no Brasil, as pessoas entendem como ok algumas coisas que são cantadas, que são mostradas, o carnaval está aí para
deixar isso tudo muito claro. Claro que você encontra pessoas que não concordam, que são contra, isso faz parte da sociedade, as pessoas não vão concordar em tudo. Mas, de maneira geral, gente, o carnaval só existe porque a maior parte da população está favorável a isso. Porque se a população boicotar o carnaval, ele vai deixar de existir. Isso é fato. Então, são circunstâncias ou comportamentos tidos como morais. Uma discussão muito grande que se teve também recentemente é a questão das vaquejadas, né, dos rodeios, em que não se proibiu ainda no Brasil essa questão de vaquejada, porque se entende que é um costume para muitas regiões. Para nós isso não é tão forte, tudo bem que tem Colorado aqui do lado, mas se formos pensar a nível de Paraná como um todo, o rodeio não é uma coisa tão forte assim. Convenhamos, você não vai para a exposição para ver rodeio, né? Você vai para a exposição para fazer outras coisas muito mais interessantes do que ver uma vaca pulando. Então mas tem gente que gosta, é claro que o rodeio tem o seu público. Mas falar que isso é uma unanimidade no Paraná é uma bobagem. Mas existem regiões, ok, Matheus, tá tudo certo. Assista feliz, não tenha receio. O importante é a gente ser o que a gente é. Mas tal mas não teria problema nenhum se você gostasse, nenhum problema. Mas eu particularmente detesto rodeio. Não tenho nem paciência mais para exposição, muito menos para rodeio. Mas assim, tem uma galera que entende aquilo como algo cultural, crianças que desde pequenininhas já são colocadas no boi, sabe? Os pais já se acostumam elas a essa vivência. E aí se arranca isso delas, né? É algo historicamente reconhecido e tal. Eu tenho a minha opinião sobre rodeio e vaquejada, mas entendeu-se que vai ser permitido, pelo menos por enquanto. Quando que nós teremos uma nova decisão a respeito disso e uma possível proibição? Não sei, não sabemos, né? Mas aí essa é a primeira ideia que nós temos que apresentar, ou que nós temos que pensar, que é essa questão da moral, os aspectos morais que precisam ser refletidos. O segundo ponto do nosso conteúdo, e aqui entra algo que realmente muito, muito importante, diz respeito à ética. Qual é a ideia da ética? Quando nós pensamos em ética, pessoal, nós precisamos entender que é possível traçar uma linha etimológica. O que eu quero dizer com linha etimológica? Eu estou me referindo à raiz da palavra, à essência da palavra, como que a palavra surge, né? A palavra ética surge de uma palavra grega, ethos, que está aqui destacada para você. E o que significa ética, ou melhor dizendo, o que significava ou significa ethos? Ethos significa modo de ser ou caráter. E aqui eu faço um gancho para que você reflita comigo. Talvez, eu não sei como que são seus pais ou seus avós, quem quer que tenha te criado, mas talvez você tenha ouvido durante a sua vida, né? Fulano não é boa pessoa. Fulano não tem caráter. E existe um argumento muito forte por detrás dessa fala sobre o caráter alheio, de que comportamento se muda, mas caráter não. Não se muda caráter. A pessoa é daquele jeito, então se ela não vale nada, vai continuar não valendo nada. Ela pode ter ficado mais boazinha, ter ficado mais bonita, mas vai continuar sendo um troço. Não sei se você já ouviu isso, vocês já ouviram isso, mas é uma fala muito comum. Por que eu estou utilizando essa expressão bastante comum da sociedade para iniciar nossa conversa sobre ética? Porque quando eu falo de ética, eu estou falando de um estado permanente de bem-estar e de bem viver. Então, quando eu penso em modo de ser, em caráter, toda aquela mutabilidade que nós vimos na moral, nós não vemos na ética. Entende-se, pessoal, que a ética ela é uma só. E ela é aplicada ou aplicável a todas as pessoas. E quando eu penso nas premissas éticas, nós estamos nos relacionando esse ideal ético em comportamentos que gerem o bem-estar, o bem viver, o respeito. Então,
É eticamente adequado ter caráter, no sentido de respeitar as pessoas, reconhecer os direitos que elas têm. E aqui nós temos uma visão bastante ampla. Por isso que nós falamos que a ética ela é extrínseca. E que isso quer dizer? Ela é externa às pessoas, ela não depende das pessoas para existir. É claro que a pessoa pode fazer uma escolha de não seguir o parâmetro ético, e nós vamos falar de exemplos sobre isso. Mas aí é uma opção e temos as consequências, enfim. Mas a ética, ela se aplica sobre todas as pessoas, de maneira igualitária. E ela não depende das pessoas para existir. O parâmetro do bem viver, do agir honestamente, do dar a cada um o que é devido, é um parâmetro que se aplica sobre todos, independente das pessoas aderirem a esse comportamento ou não. Então, a ética não demanda reconhecimento. A gente já chega nisso, Rafaela, a gente já chega nisso. Essa é uma grande discussão. Mas já te adiantando, você tem uma galera que vai dizer que sim. Vai ter uma galera dizendo que sim. Mas nós temos aqui essa perspectiva do modo de ser, do caráter, né? Tanto que eu coloquei aqui, a ética é baseada na arte do bem viver, em busca das virtudes. O que é a virtude? Virtude é a disposição do indivíduo para a prática do bem, para fazer o bem. E sempre quando eu falo de fazer o bem, eu estou falando em respeito, eu estou falando na própria manutenção da dignidade das pessoas, no reconhecimento do outro. E aí você vai ter uma galera dizendo que a ética ela é única, que ela é universal, que o parâmetro ético se aplica para todas as pessoas, em qualquer lugar do planeta. Já o parâmetro moral, não. No parâmetro moral, eu consigo ter peculiaridades, eu consigo estabelecer distinções, diferenças entre aquilo que é moralmente correto naquele determinado momento. Um ponto que eu quero puxar aqui para nós já fecharmos esse nosso primeiro momento, faltam 3 minutos, né? É essa parte aqui. A ética, além de tudo isso que eu falei, ela é parte da filosofia que se dedica ao estudo da moral. E isso aqui é muito importante. Galera, a ética, ela se propõe, né? Ela se coloca como um elemento para refletir os valores morais. Então, a ética, ela se dispõe a estudar a moral e a pensar a moral. E é justamente por causa da ética que nós temos essa possibilidade de evolução da moral. Pensa comigo. Eu já te dei vários exemplos de comportamentos morais totalmente adequados para a época e que deixaram de ser adequados. Por que eles deixaram de ser adequados? Deixaram de ser adequados porque alguém decidiu pensar sobre eles e entender que eles eram absurdos. E o que permitiu pensar sobre eles e concluir que eles eram absurdos foi a ética. A ética olha para a moral e faz as pessoas refletirem a ponto de que elas entendam, ainda que a longo prazo. Isso que vocês estão fazendo, isso que vocês reconhecem como adequado, como justo, como é isso mesmo que tem que fazer, isso realmente é certo? Isso realmente é justo? E aqui nós temos mais uma contribuição doutrinária para aqueles que defendem que a ética está bastante vinculada com a ideia de justiça. Então, o justo, agir com justiça, é agir eticamente. E é justamente essa reflexão, esse embate de ideias, de uma premissa ética para com valores morais reconhecidos na sociedade, que nós vemos evolução. As mulheres podem votar a partir da Constituição de 1934. Antes disso, não. Isso não caiu do céu, não foi do nada. Em algum determinado momento, no início da década de 30, entendeu-se, bom, não é adequado que as mulheres não votem. Elas também devem ter direito ao voto. Isso é a ética olhando para o parâmetro moral e falando, você está errado, você precisa mudar. Vamos evoluir o pensamento. Durante anos, pessoal, nós tivemos a escravidão como válida. Legalmente válida. A escravidão era legalizada. O escravo era propriedade.
do seu senhor. Até que um dia deixou de ser. E o que é isso? É a ética trazendo luz para se refletir aqueles parâmetros morais que a sociedade está contaminada, ou que está enraizado na própria sociedade. Precisamos terminar antes que eu seja derrubado, porque temos menos de 1 minuto. Voltamos daqui a pouco com o segundo link. Até daqui a pouco, gente.